Caros colegas, boa noite. Meu nome é Luiz Albuquerque e hoje nós vamos falar sobre o direito humanitário e um pouco mais especificamente sobre o Estatuto de Roma, que regula o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Essa é uma disciplina importante por vários motivos, e especialmente para aqueles que vão fazer aquela atividade avaliativa que envolve estudos jurisprudenciais do Tribunal Penal Internacional. Então, a gente tem uma evolução dessa disciplina do ponto de vista do seu marco regulatório no direito internacional, muito a partir da Convenção de Genebra de 1864, né, que é essa assinada aqui com os respectivos carimbos por uma série de autoridades, né, num esforço diplomático muito interessante do Henri Dunant. Mas existe uma ideia de um direito da guerra, ius in bello, que é muito anterior a 1864. Hugo Grosso, por exemplo, já escrevia sobre isso no século XVII, entendendo que, mesmo no contexto tão extremo de uma guerra, ainda assim há certas regras. Não vou dizer que elas são sempre cumpridas, óbvio, mas há a percepção de que isso não é um campo completamente desregulamentado, né? Tem uma construção costumeira sobre o que é permitido, o que não seria permitido, mesmo no contexto das guerras. Muitas vezes estava associada à igreja e tal, mas houve uma evolução normativa muito grande, uma série de tratados, né, que a gente já viu alguns e vai analisar outros. Mas, o que eu queria começar falando, então, é dessa Convenção de Genebra, que está muito associada à situação muito precária dos hospitais de campanha militar, né? Esses hospitais que acompanham as tropas, né? Então tem condições assim muito precárias. É incrível a quantidade de pessoas que acabam morrendo por falta de um tratamento médico adequado e não pela gravidade do ferimento em si, né? É muito precário as condições de higiene, né? De capacidade de atendimento médico. E teve uma batalha histórica no contexto dos processos de unificação da Itália, em Solferino, né, ou Solferino, dependendo da pronúncia. E nessa batalha, em que franceses e austríacos e seus aliados se enfrentaram, foi uma batalha terrível, por vários motivos, inclusive porque as cidades próximas, os vilarejos, as aldeias que tentavam cuidar dos feridos de um lado ou de outro, lembrando que quem estava ali naquela região eram soldados de muito longe. E, por uma questão humanitária, né, estavam sendo atendidos ali aqueles muito feridos. E quem ajudava o soldado do inimigo era tratado como inimigo, né? Isso era uma covardia, né, porque tratava as pessoas que estavam com a melhor das intenções como se fossem soldados adversários. E isso deixou uma marca muito profunda na formação do Henri Dunant, que escreveu um livro de memórias sobre essa guerra terrível e essa batalha e como que as condições médicas eram precárias e como que era difícil você cuidar dos feridos, especialmente quando, ao cuidar de feridos de um lado, você era tratado pelo outro lado como se fosse um inimigo. Então, ele se organizou juridicamente, diplomaticamente, e se articulou de uma maneira que criou aquilo que a gente vai chamar de Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e isso gerou um tratado que foi negociado em Genebra, né, que foi assinado em Genebra, que tinha essa preocupação com a proteção dos feridos, né? Sem discriminação, ou seja, independente de qual lado da guerra essa pessoa ferida, o soldado ferido, né? E uma preocupação muito grande com a proteção dos hospitais, né? Lembrando, hospital no sentido
bem abrangente, inclusive essas coisas precárias que são os hospitais de campanha, e as ambulâncias, né, que precisam transportar os feridos. Essas tinham que ser reconhecidas como neutras e tinham que ser poupadas, né, no contexto da guerra. Tinham que ser, não poderiam ser tratadas como inimigos. Né? Agora, para que a gente soubesse onde que está sendo feito um hospital ou qual tipo de veículo tem o papel de uma ambulância, haveria, então, um fundo branco com uma cruz vermelha. Esse, então, é um movimento da Cruz Vermelha que dá uma origem formal para essa coisa que a gente chama de direito humanitário. Né? Essa cruz, ela não tem uma conotação religiosa, tá, pessoal? Mesmo assim, para que não haja qualquer problema, o desenvolvimento histórico do Instituto Internacional da Cruz Vermelha foi criando outros símbolos, a crescente vermelha, né? Esse diamante aqui que a crescente é para os muçulmanos e esse aqui para os israelenses, no sentido de não se sentirem que estão sendo cuidados por uma religião, por uma força ligada a uma religião específica que talvez não seja vista. Né? Então, primeira ideia da Convenção de Genebra, de 1864, as ambulâncias e os hospitais militares serão reconhecidos como neutros. Não fazem parte do contexto da guerra. Né? E, como tal, vão ser protegidos e respeitados pelos beligerantes durante todo o tempo em que neles houver doentes e feridos. Para a gente saber o que é ambulância e o que é hospital, então vai ter esse fundo branco e a cruz vermelha por cima. Tá? As pessoas que trabalham, o pessoal dos hospitais, também vão participar do benefício dessa neutralidade. Elas vão poder continuar exercendo seu papel mesmo quando, né, o inimigo exercer, ocupar a região onde eles trabalham, né, mesmo que o controle da região mude de um grupo para outro. Todo mundo signatário da Convenção de Genebra tem que respeitar o papel neutro, né, sem discriminação das pessoas que trabalham com saúde, né, nesse contexto de proteger os feridos. Né? Os habitantes do país os quais socorrem os feridos também têm que ser respeitados, permanecer livres. Os militares feridos ou doentes serão recolhidos e tratados, qualquer que seja a nação a qual pertençam, vão ser repatriados quando puder. E essa bandeira distinta e uniforme vai ser adotada pelos hospitais e ambulâncias, né? E essa vai ser a cruz vermelha sobre um fundo branco. Né? Então, toda vez que você passar por um hospital, um posto de saúde, você vê esse símbolo, agora você vai saber, vai se lembrar da origem histórica, né? Importante, e agradecer ao Henri Dunant, que foi o cara que, apesar de ele não ser assim especificamente um chefe de Estado, né, ele foi o articulador desse movimento e a gente deve, sem dúvida, muito a ele. Então, a ideia básica é essa, que mesmo no... Veja, isso aqui é um hospital de campo de guerra também, olha que coisa precária, né? É um estábulo. Né? Mesmo no contexto extremo da guerra, há regras, os feridos precisam ser cuidados, independentemente do lado que eles estão. Quem cuida dos feridos tem que ser protegido. Né? E o militar ferido, ele já não está mais oferecendo nenhum tipo, nenhum... Só um instantinho, pessoal. Parece que eu estou com 2 gravações paralelas aqui. Não. Tá. Às vezes a gente descobre que está falando à toa, né? Depois de 2 horas de gravação, não gravou nada ou qualquer coisa parecida. Tomara que eu usei isso. Então é isso. A segunda Convenção de Genebra, ela tentou trabalhar com a dimensão dos conflitos navais. Né? Ela faz uma adaptação para os casos em que o confronto se dá no oceano, nos rios, enfim, e os cuidados com as pessoas que estão afundando nos navios. Né? Terceira convenção
ela é associada ao tratamento dos prisioneiros de guerra, que é uma coisa muito importante também. Eu me lembro muito desse filme do Rambo, que eu sou velho, né, gente? E esse general, esse torturador, ele perguntava para o Rambo assim: a Convenção de Genebra, aqui a gente nunca ouviu falar. E eu, criança, eu pensava assim: mas se nunca ouviu falar, como é que está falando agora, né? Eu nem sabia o que era a Convenção de Genebra, mas eu já percebi que havia uma contradição no que ele estava falando. Mas era exatamente isso, a proibição de tortura, por exemplo. Né? E os direitos que mesmo o combatente capturado tem. Né? Isso que acontece, ou acontecia pelo menos lá em Guantánamo, né, é uma clara violação, absurda violação, inaceitável violação da convenção, da terceira convenção da Cruz Vermelha. Inclusive, essa é talvez a única prisão do mundo em que a Cruz Vermelha não é autorizada a entrar. Né? Aí vocês imaginam por quê. A quarta convenção tem a ver com a proteção dos civis. Não fazer os civis de escudos humanos, né? Por exemplo, esse aqui é o Saddam Hussein, e na guerra do Iraque, em 1990, ele, sabendo que Bagdá ia ser bombardeada, ele espalhou os filhos dos estrangeiros nos prédios que provavelmente seriam espalhados e se filmou com eles para que todo mundo visse. Na hora que as bombas caíssem, essas crianças iam morrer também. Quer dizer, isso é um caso mais vilão de filme B, né? De uso de escudo humano, mas é muito comum, de uma maneira consciente ou deliberada ou involuntária, né, a utilização de civis, e os civis têm que ser protegidos dos combates. Né? Então, essa ideia de separação de quem é combatente e de quem não é combatente é fundamental para o direito humanitário. Né? Fundamental. Aí tem protocolos adicionais, às convenções de Genebra, que vão proteger as vítimas em casos específicos de conflitos internacionais, seja contra dominação colonial, ocupação estrangeira, ou regimes racistas, questão de guerra civil e não internacional, né? E uma série de outros detalhes. Bom, a partir destes tratados, e particularmente com o tanto de absurdo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, absurdo que não foi só cometido pelos que perderam a guerra. Mas houve um esforço que, por incrível que pareça, né, foi promovido muito pela União Soviética, né, de fazer um julgamento daqueles que cometeram crimes de guerra. Mas esse julgamento ia ser feito onde? Né? Não havia uma instituição, um tribunal para isso. Então, fizeram um acordo, né, o Acordo de Londres, no qual criaram um tribunal em Nuremberg, na Alemanha, para julgar os crimes dos nazistas, e em Tóquio, né, para julgar os crimes dos japoneses, que fizeram na China coisas indescritíveis, inimagináveis, terríveis. A imaginação de vocês tem que ser muito fértil para vocês contemplarem o tanto de sacanagem que foi feito, tanto de maldade que foi feito. Esses dois tribunais são famosos por serem tribunais de exceção. Alguns dos julgados foram até inocentados, alguns foram condenados a penas leves, outros foram condenados a pena pesada e teve condenado a pena de morte. Mas houve um processo, houve um julgamento, audiência e tudo mais. Né? Houve um questionamento da legitimidade desse tribunal, é óbvio. Foi claramente um tribunal dos vencedores julgando os vencidos. Né? E isso deixou sequelas. Né? Porque o marco jurídico para esse tribunal ele foi colocado depois dos crimes que, de fato, tinham acontecido. Em 1947, a ONU, né, que surgiu em 1945, aprova um
tratado sobre a prevenção e punição do crime de genocídio. Isso já vai amadurecendo essa ideia de um direito humanitário. E a Comissão de Direito Internacional, que teve um papel tão importante na confecção de vários tratados nos quais a gente já estudou, eles fizeram esboços, né, para a criação de um tribunal penal internacional que não fosse, né, como esses de exceção, julgando a posteriori o que aconteceu, fosse para julgar casos futuros, mas no contexto de Guerra Fria, né, no contexto da geopolítica daquele momento, não havia clima para a criação desse tipo de órgão. Mas a Guerra Fria acaba e nos anos 90 a gente vai ter um conflito gravíssimo resultante da dissolução da ex-Iugoslávia, né, do que era a Iugoslávia. Este Estado constituído a partir de várias nações, depois do contexto do grande ditador, que era o Tito, que mantinha tudo junto, depois do fim da Guerra Fria, enfraquecimento do socialismo, a Iugoslávia acabou se esfarelando nas suas várias nações, e chegou a um ponto que a Sérvia, que era a mais poderosa, começou a lutar contra essa solução, especialmente porque havia povos sérvios em territórios que estavam sendo desligados da Sérvia. Nesse contexto aconteceram uma série de crimes de guerra, inclusive a prática de genocídio. Não só da Sérvia com relação a outros povos, mas também, em menor escala, de outros povos com relação ao sérvio. Era muito falada a expressão limpeza étnica, que é uma expressão complicada, né? Esse aqui é o Slobodan Milosevic, e quando o Conselho de Segurança, a posteriori, né, depois que a guerra já tinha acabado, criou como a sua competência, né, de criar órgãos para o exercício de suas funções, criou um Tribunal Penal Internacional ad hoc. O que significa ad hoc? Significa para este caso. Que caso? Para o caso da ex-Iugoslávia. Né? O Slobodan Milosevic, né, não vamos chamar ele de Ibrahimovic, viu, pessoal? É outra coisa. O Slobodan, ele foi extremamente audacioso e enfático, histriônico e barulhento ao criticar a legitimidade desse tribunal. E, de fato, era um tribunal de exceção. Por quê? Porque era um tribunal que não existia antes dos crimes que foram julgados por ele. O Slobodan, com a mão suja de sangue, ele ficou apontando o dedo para os juízes e tirando uma onda, sabe? Naqueles procedimentos lá, diga o seu nome e tal, ele falava assim, você sabe quem eu sou, mas eu não sei quem você é. Quem é você para me julgar, sabe? Ele tirou uma onda. Isso ajudou a deslegitimar, desmoralizar um pouco esse tribunal. Curiosamente, poucos dias depois dele estar tão forte, ele acabou morrendo na cela, não sei bem o que foi que aconteceu, sabe? Pouco tempo depois, a gente teve um outro caso de genocídio terrível, terrível, em Ruanda, né? Onde os Hutus exterminaram Tutsis em uma escala, assim, coisa de 4 semanas, 800 mil para sei lá, 1 milhão de pessoas. Foi um número absurdo, absurdo. A contabilidade também é muito difícil nesse contexto. Você fechava as pessoas numa igreja, tacava fogo e matava todo mundo uma vez, uma coisa terrível. O Conselho de Segurança, que não conseguiu evitar o conflito, né, não conseguiu atuar durante o conflito, veio a posteriori também criar um Tribunal Penal Internacional ad hoc para os crimes cometidos em Ruanda. Né? Esses tribunais, então, tinham um problema de legitimidade.
E isso criou um movimento diplomático do qual o Brasil, por incrível que pareça, quem vive hoje tem a maior dificuldade de acreditar que o nosso país, né, já foi uma referência em direitos humanos, na proteção internacional dos direitos humanos. Criou-se, então, o clima diplomático para a criação efetiva de um tribunal penal internacional que não fosse posterior aos crimes e que não fosse ad hoc para um caso, que fosse geral e para o futuro. Este Tribunal Penal Internacional, né, vejam, moderno, né? Olha aqui o prédio. Não vamos nunca confundir ele com a Corte Internacional de Justiça, apesar de eles ficarem na mesma cidade, tá? Cidade da Haia, né, na Holanda. Esse Tribunal Penal Internacional é regido por um estatuto que foi assinado em Roma. Então, o Estatuto de Roma que regula o Tribunal Penal Internacional. Eu queria muito que vocês não fizessem um tipo de confusão que é comum, inclusive na imprensa, né? Pessoas que não são assim, muito especializadas. Né? O nome, para nós, em português, é Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional. Os portugueses chamam esse órgão aqui de Tribunal Internacional de Justiça. Tá? Então, isso já confunde um pouco. O nome em inglês desse órgão aqui é International Court, olha lá, Court of Justice. Né? O nome desse órgão aqui é International Criminal Court. Então, em inglês, aqui vira corte, né? E não tribunal. É por isso que essa corte aqui, às vezes o povo confunde com essa corte aqui, tá? Mas vejam essa palavra mágica, criminal, crime. Quem comete crime é a pessoa. Esse tribunal, ele julga P de pessoas, né? Então, esse aqui é aquele velho de 1945, que fica naquele Palácio da Paz, na Haia, né? Desde lá da Corte Permanente de Arbitragem, da Corte Permanente de Justiça Internacional. Esse aqui é esse prédio modernão, olha lá, 2002. Esse aqui julga estados, né? Esse aqui julga pessoas, penal, pessoas. Nunca se esqueçam disso aqui, penal, pessoas. Tá? Aí o que acontece? Este aqui tem uma tradição enorme, um século de tradição. Então, quando a gente fala a Corte da Haia, a gente está falando desse. Mas tem gente que fala a Corte da Haia e está querendo falar do TPI, porque às vezes pega uma matéria em inglês e traduz corte, sabe? Então, cuidado, tá? TPI é um erro grave para nós. Tem várias fontes normativas que regulam o funcionamento do TPI, mas nós vamos concentrar no Estatuto de Roma, que é o mais importante. Esse tratado foi incorporado ao direito brasileiro em 2002. E vejam vocês, ele está mencionado, inclusive, na nossa Constituição. Olha que coisa incrível, né? O artigo 5º da Constituição, parágrafo 4º, estabelece que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, o que está previsto aqui vale para o direito interno, uma norma válida, vigente e eficaz. Tendo presente que, durante o decurso desse século, milhões de crianças, homens e mulheres têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profundamente a consciência da humanidade, reconhecendo que crimes de tal gravidade constituem uma ameaça à paz, à segurança e bem-estar, afirmando que os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional no seu conjunto não devem ficar impunes e que sua repressão deve ser nacional e internacional, a gente cria, então, o Tribunal Penal Internacional, que tem caráter de ser permanente, ok, independente. Aí eu não aguentei e botei um pontinho de interrogação. Por quê? Porque ele tem certo tipo de vinculação com o Conselho de Segurança que é problematizável. Vamos ver isso no momento certo.
E esse tribunal, ele tem um papel complementar às jurisdições penais nacionais. Cuidado com essa palavra complementar. Eu acho que ela não é adequada. Ok, complementa no sentido de soma aos esforços de proteção dos direitos humanos e tudo, ok, mas na verdade o TPI vai entrar em cena quando os países que deveriam ter julgado os crimes que aconteceram não julgaram, entendeu? Então o papel dele não é bem de complementar algo que já está sendo feito, é meio que de fazer algo que não foi feito, de entrar em campo quando o Estado ou não teve vontade ou não teve capacidade de fazer aquilo que ele precisava fazer para garantir que esses crimes, né, de maior gravidade, que afetem a comunidade internacional no seu conjunto, não fiquem impunes. Né? Então, o tribunal é permanente, com jurisdição sobre as pessoas. Pessoa, 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 pessoa. Então, vocês nunca vão esquecer. Pessoas. A gente tem vários tribunais diferentes. Tem tribunal que julga Estado, tem tribunal que julga empresa, tem tribunal que julga pessoa, né? Pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Então, vejam, não é só qualquer crime. O crime tem que ter um alcance internacional. Será complementar as jurisdições nacionais, né, da seguinte maneira. Aliás, vocês perceberam alguma coisa, uma coincidência muito engraçada, né, esquisita, meio... Tem uma coisa, as pessoas aqui, né, essa coincidência, né, tem sido muito criticada, porque parece que só tem problema humanitário na África. Né? Isso tem feito, inclusive, com que vários países africanos tenham feito uma crítica severa ao TPI, inclusive um movimento de ameaça de todo mundo sair, se ficar nessa palhaçada de só ficar julgando caso que envolve os conflitos na África. E aí isso acabou resultando um efeito assim, e deu uma diversificada, né? Outras questões também estão sobre investigação e sendo examinadas para além, né, do continente africano, menos mal. Fica na Haia, tem personalidade jurídica internacional, ok, né? E aí, pessoal, a questão da competência material, que é super importante. Isso aqui vocês vão ter que saber de verdade, tá? De verdade. Vamos falar de cada um deles. Mas para falar de cada um desses tipos penais aqui, eu queria que vocês fizessem o seguinte macete de interpretação. Então, cada artigo, para cada um desses crimes, tem um caput que estabelece um contexto com certos atos descritos que têm que estarem previstos ali para que a ação configure aquele crime. Depois do caput, tem uma série de incisos que configuram quais são as ações que, naquele contexto, podem configurar aquele crime. Então, veja só, uma coisa tipo homicídio, dependendo do contexto, pode ser genocídio, pode ser crime de unidade, pode ser crime de guerra. O que vai mudar é o contexto em que ele acontece. Para a gente qualificar em um ou em outro, não vai ser o ato, vai ser o ato no contexto, tá certo? Então, primeiro entenda o contexto, aí depois entenda quais são as ações que, se forem identificadas, né, no contexto do caput, configuram o tipo penal previsto, certo? Então, vamos começar pelo crime de genocídio. Olha, a gente ouve falar muito dessa palavra aqui, né? Muita gente falando do genocídio, etc. E, às vezes, essa palavra acaba sendo confundida com outras coisas, né? Por exemplo, às vezes teve, sei lá, uma briga entre facções num presídio ou disputa de ponto de venda de droga na favela, alguma coisa assim, aí uma matança generalizada, aí o povo fala, foi um genocídio. Não, não foi. Genocídio não é sinônimo de matança, tá? Vamos entender que genocídio tem um significado jurídico, que é este aqui. Vamos lá.
atos que a seguir se enumera, que atos? Esses aqui, ó. Praticado com, vamos ver o que está escrito aqui, a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo. Essa palavra gen aqui, ó, ela está associada a essa ideia de um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial, um grupo religioso, enquanto tal. Então, as ações que a gente vai ver aqui, elas vão ser consideradas genocídio se acontecerem no contexto de uma ação contra um grupo, contra membros de um grupo, né? Um grupo nacional, étnico, racial, religioso, né? Por ser o grupo que é. Então, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, ou seja, se você está, por exemplo, esterilizando as mulheres, castrando os homens, você está impedindo que aquele grupo se perpetue. É uma ação contra o grupo, né? E aqui o gato está plantando na sala do lado, minha mulher está preocupada com os cristais ali. Esse gato é terrível, né? Eu queria que vocês entendessem, tem um filme chamado Diamantes de Sangue, se não viram, merecem, devem ver, tá? Com o Leonardo DiCaprio, uma boa atuação dele, inclusive. E no começo do filme, aparecem esses grupos, tipo exército revolucionário armado, não sei o que lá, e eles chegam um pequeno vilarejo e pegam os homens e matam alguns, amputam outros, e tiram as crianças e levam as crianças com eles. Essas crianças são transferidas à força de um grupo para outro. Nesse grupo dos revolucionários, do exército e tal, eles vão aprender outros valores, outra cultura, outra religião, outras identidades. Então, veja, a transferência, tirar de um grupo onde ele faz parte ali daquela identidade e forçar para outro, isso é genocídio. Não precisa matar as crianças. A gente tem que desmembrar a ideia de genocídio de matar. Matar é uma coisa, mas não é a única. Genocídio é mais complexo do que isso. Tá? Diamantes de Sangue. Se quiserem ver só o comecinho, né, vocês vão entender o que está acontecendo. Então, para caracterizar genocídio, é preciso que o crime não seja exatamente contra a vítima por si, pela vítima, e sim contra o grupo ao qual a vítima pertence. É uma questão de pertencimento. Não é por causa daquela pessoa, é porque ela é do grupo que ela é. Certo? Né? Aí a gente pode discutir o seguinte: o texto fala de grupo nacional, étnico, racial, religioso. Mas será que a gente poderia, por analogia, interpretar que outros grupos também estão protegidos aqui pelo Estatuto de Roma? Por exemplo, os nazistas, eles também ficaram muito famosos pelo genocídio, por exemplo, contra os judeus, contra os ciganos, mas outros grupos que não estavam contemplados aqui, por exemplo, comunistas, comunidade LGBTI. Né? E isso não está nas categorias, mas será se deveria estar? Né? Então, essa é uma provocação que eu faço a vocês. Genocídio, então, tem a ver com um grupo. Você quer uma ação contra um grupo. Okay. Segundo o tipo penal do TPI, são os crimes contra a humanidade. Esta é outra expressão que é muito generalizada, mas que ela tem um significado específico. Vejam, quando saiu a maldita temporada final do Game of Thrones, né? Agora está muito bom, mas eu peguei
a cena que melhor representava o que era crime contra a humanidade, que era isso aqui. Você tacar fogo no povo da cidade com seu dragão, né, atingindo a população civil, isso é o típico exemplo, né, de um crime contra a humanidade. Qualquer um dos atos, aí estão os atos aqui, ok? Quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Eles não são soldados, não são combatentes, eles não estão armados, eles não têm como se defender. É a população civil. Um ataque sistemático, um ataque generalizado contra a população civil é um crime contra a humanidade. Aí você me pergunta, mas havendo conhecimento desse ataque, como assim? Não é óbvio que você tem conhecimento do ataque? Parece óbvio, mas pode haver, hipoteticamente, uma situação em que não se sabia que tinha uma população civil em certo lugar. Imagina que tem um navio de guerra passando no meio do oceano. Aí o povo está morrendo de tédio. E aí eles falam assim, vamos treinar a nossa pontaria? Vamos dar um tiro naquela ilhazinha ali, deserta, para a gente ver se a gente está bom de pontaria. Aí dá uns tiros lá e tal. E aí depois descobre que não dava para ver de longe, mas tinha umas casinhas de pescador, e o povo lá tudo morreu. Foi uma tragédia? Foi. Foi uma desgraça? Foi. Foi um crime contra a humanidade? Não. Por quê? Porque o crime, você sabe que está atacando para matar o povo. Não foi um negócio sem querer. Então, tem essa peculiaridade. Quais são os atos que, nesse contexto de um quadro sistemático, configuram um crime contra a humanidade? Homicídio, extermínio, escravidão, tortura, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada, qualquer forma de violência no campo sexual, desaparecimento forçado, apartheid. Tudo isso aqui é crime contra a humanidade, quando cometido nesse contexto aqui. Tá? E aí o próprio texto do Estatuto define cada um desses itens. Tá? Olha, tem umas questões de agressão sexual que são incríveis, incríveis. Batalhões, por exemplo, né? Tem batalhões de soldados aibéticos que são usados para estuprar as mulheres vítimas dos lugares onde eles atacam. Depois que os soldados já se satisfizeram, para não apenas contaminar as mulheres, mas também seus maridos e filhos e todo mundo. Né? Olha o nível, né, de crueldade que existe. Né? Crimes contra a humanidade. O artigo 8º é o famoso crime de guerra. Ô, gente, isso aqui é o que vem sendo regulado desde lá das convenções de Genebra. Tá? Esse artigo 8º, ele pega praticamente as convenções de Genebra e traz para dentro do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Tá? O artigo do genocídio pega o Tratado de Genocídio, esse aqui pega as convenções de Genebra, é uma síntese muito importante do direito humanitário. Também nessa temporada, aliás, nesse mesmo episódio, né, vocês imaginam a empolgação que eu estava no dia que saiu isso, para pegar o screenshot, né, perfeito para mostrar para os meus queridos alunos o que está acontecendo. Tem um momento em que esses soldados aqui dos Lannisters, né, e os soldados lá dos Stark, eles ficam face a face e percebendo que os dragões deram a vitória para Daenerys e Jon Snow, etc., os soldados
se rendem. E dá para ver aqui as espadas jogadas ao chão, tá vendo? Quando você joga a sua espada ao chão, isso é um sinal de rendição. Se você se rende e leva uma lançada no peito que esse coitado levou aqui, isso é um crime de guerra. Tá? Esse é o maior exemplo de crime de guerra. O soldado rendido ser executado, isso, né, é desde os tempos mais remotos. É uma das coisas mais vergonhosas, é desonroso. Se tivesse só uma regra do direito humanitário, do direito à guerra, se o soldado se rendeu, pronto, acabou. Ô, gente, esse pobre coitado aqui, o que ele tem de. Né? O que é ele no contexto de uma guerra? Né? Ele é só um peão. Soldado rendido, então. Bom, então vamos lá. O tribunal está competente para julgar o crime de guerra, em particular quando cometido como parte integrante de um plano ou de uma política, ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crime. Então, aqui vai ter vários tipos, vai ser crime de guerra, se for cometido então, em larga escala. Tá? Se for uma vez ou outra, um negócio incidental, aí não é. Tem que ter a ideia de que faz parte de um plano, né? Faz parte de um projeto. E aqui realmente faz referência à Convenção de Genebra, né, de 49, né, que incorpora aí ó, homicídio doloso, né, tortura, destruição ou apropriação de bens em larga escala, privação do prisioneiro de guerra de um julgamento justo, tomada de reféns, né, ataque à população civil, ataque à missão de paz, atacar, bombardear por qualquer meio cidades, vilarejos, habitações, edifícios que não sejam defendidos ou que não sejam objetivos militares. Aqui eu tinha que ter colocado, na próxima semestre eu vou colocar. Tem um exemplo muito famoso desse item aqui, que foi cometido pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele chega na guerra já muito no final, né? Ele chega assim, a atacar a Alemanha já bem tarde, quando a guerra já está caminhando para um encerramento já. Os soviéticos estão quase chegando em Berlim. E aí eles vão bombardear uma cidade chamada Dresden só para baixar a moral da Alemanha. A cidade não era um alvo militar, a cidade não tinha razão para ser bombardeada, ela não tinha nada, não tinha, sabe, forças armadas, não tinha uma razão. E ela foi, sabe, quase pulverizada só para... Esse é um exemplo de um crime de guerra. Né? Agora, como quem cometeu esse crime em Dresden, Dresden então virou a senha para falar esse tipo de bombardeio inútil, sabe? Covarde. Como foi quem venceu, não foi julgado, né? Repito, quem venceu também tem uma série de momentos negros aí na história. Vejam só, então, puxa, se for para guardar alguma coisa, guarda isso aqui. Matar ou ferir um combatente que tenha deposto armas ou que não tem mais condição para se defender, tenha incondicionalmente se rendido, isso é um crime de guerra absurdo. Se rendeu, gente, acabou, acabou. Olha essa situação. O cara está amarrado, vendado, e está sendo exposto no que parece que é quase né, uma cerimônia. E uma vez alguém falou assim, não, mas se está com a espada samurai aqui, é uma honra para o cara ser decapitado. Não sei se ele quer essa honra, não. Eu sei que ele está indefeso. Né? E essa execução é um crime de guerra, tá? Ainda que na cabeça de quem está executando esteja fazendo uma coisa mais honrosa possível, isto é um crime de guerra. Não tem conversa. Utilizar a bandeira de trégua, bandeira da ONU, símbolo da Cruz Vermelha, símbolo da Cruz Vermelha, para enganar os outros, gente, é crime de guerra. Você finge que você está pedindo. Ah, olha, esqueci. Tinha que ter botado aqui, né? Eu estou botando tanto Game of Thrones do passado, né? Nessa série aí do House of the Dragon, né? Casa dos Dragões.
Tem um personagem que pega uma bandeira branca e finge que está se rendendo, na verdade, é um golpe. Né? Se tivesse um TPI lá em Westeros, ele teria que ser julgado, porque aquilo ali não pode fazer. Essa aqui é uma senadora colombiana que foi, sei lá, 6 anos sequestrada pelas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC. Ficou em cativeiro muito tempo. O governo, depois de muito tempo, fez uma operação para resgatá-la. E eles usaram símbolos da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha tinha acesso aos prisioneiros. A Cruz Vermelha ia lá e cuidava deles. Sabe, monitorava como é que estava a situação deles, se estavam saudáveis e tudo. Aí o governo bota soldados vestidos com roupa da Cruz Vermelha e eles vão lá e na hora que estão cuidando delas, pega ela e bota dentro do helicóptero e foge. Quer dizer, por que isso é um crime de guerra? Porque da próxima vez que os caras da FARC virem uma pessoa com a Cruz Vermelha, eles vão acreditar que a pessoa de fato é da Cruz Vermelha, né? Essa é uma questão gravíssima. Então, isso aqui, tudo bem, eu sei que foi para salvar ela, eu entendo isso aqui, pessoal, é o professor Merli, adora atrapalhar quando eu estou dando aula, né? Quanto mais eu fingir que ele está me atrapalhando, mais eu reconhecer que está atrapalhando, mais ele vai ficar aqui enchendo o nosso saco, né? E a cauda dele costuma derrubar a câmera, né? Mas, vamos lá. Então tá, então crime de guerra, tá? Olha só, a Alemanha nazista, ela fazia muito isso. Botava a Cruz Vermelha em lugar que, na verdade, era um lugar militar. Porque com esse símbolo vermelho aqui, o direito humanitário vai dizer este lugar não pode ser bombardeado. É um lugar para cuidar dos feridos. Só que não era. Era um tipo um hangar para avião, era um negócio militar. Então, esse é um tipo de crime de guerra, tá? Transferência direta da população de uma parte de um país para outro, dirigir ataques a edifícios consagrados a culto religioso, educação, artes, né? Mutilações físicas, olha isso, né? Experimentos científicos, experiência médica, crime de guerra, esses negócios de fazer teste. Olha, não foram só os nazistas e os japoneses que fizeram teste com os prisioneiros de guerra, essas coisas não, viu? Teve país que fez com a sua própria população, só que população negra, entendeu? Gravíssimo esse tipo de coisa. Você fica experimentando uma série de vacina, de doença, uns negócios para ver se funciona, não funciona. Ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes. Isso aqui, gente, é crime de guerra. Isso aqui é uma prisão do Saddam Hussein, que os Estados Unidos ocuparam, depois que o Saddam foi derrubado, e eles fizeram pior do que o Saddam fazia. São muitas e muitas fotos das coisas mais humilhantes que vocês possam imaginar. Essa era a menos traumática para eu colocar no material. A única pessoa que foi punida, apesar de ter várias. Gente, tem foto de gente mijando em cadáver, sabe? Empilhando homens nus um em cima do outro, tirando foto dos caras e falando assim: vou mostrar para o seu pai, vou mostrar para sua mulher, vou mostrar para os seus filhos. Os caras, eles morriam, se matavam com medo dessa imagem. Tanta humilhação, coitado. Só foi punido quem divulgou as imagens. Tudo que foi registrado, né, não foi punido. Escravidão sexual, prostituição, né, forçada, tudo isso aqui também, né? Vejam só isso aqui. Tem um hospital no Afeganistão onde foram se tratar pessoas ligadas ao, sei lá, Talibã, Al-Qaeda, alguma coisa assim. Aí, os Estados Unidos, eles bombardearam esse hospital durante tanto tempo que deu para o povo ligar para as Forças Armadas e falar assim: vocês estão bombardeando o hospital. Foi tão duradouro que deu tempo de avisar: olha, o que vocês estão fazendo? E ficou confirmado que os Estados Unidos sabia que estava atacando o hospital e era uma decisão atacar porque tinha gente lá que eles queriam pegar.
Ô, gente, não tem um crime mais absurdo do que esse. Dirigir intencionalmente ataques a edifícios, material, unidades e veículos sanitários de saúde. Né? Ó, isso aqui, o Henri Dunant deve ter se revirado no túmulo. Tomara que o fantasma dele venha assombrar que tomou essa decisão desastrada, porque isso aqui é um absurdo, né? Mas acontece, né? Tá vendo? Recrutar menores de 15 anos nas Forças Armadas são os chamados boy soldiers. Hoje, gente, dessas regiões, isso aqui é muito, né? Onde tem essas guerrilhas, na África, em alguns contextos da América Latina também. Os homens adultos, né, vão morrendo e eles vão recrutando gente cada vez mais nova, sabe? Esses exércitos chegam no, sei lá, num vilarejo, numa fazenda, vê quem tem idade para segurar uma arma, assim, já ajudar alguma coisa. E se não quiser ir, mata todo mundo ali, mata a mãe, mata o pai. Aí eles não têm opção, é um recrutamento forçado, né? Um menino, depois que ele é colocado numa situação de soldado, tem que matar os outros, ver os outros morrendo, isso acaba com a vida dele. Né? Essa aqui também, hoje, a aula hoje é meio pesada, vocês me desculpem. Essa imagem aqui me parte o coração, né? Não sei se vocês percebem, aqui são os pezinhos dos filhos desse cara. Então, cortaram os pés e as mãos e mandaram para ele, né? Como um tipo de tortura psicológica. Né? Aconteceu uma coisa parecida também, isso aqui na África. Aconteceu também coisa parecida na Iugoslávia. Né? As mães falavam assim, a gente quer estar nos... quer abraçar nossos filhos, ter nossos filhos nos braços. Aí eles cortavam os braços dos filhos e entregavam para as mães. Nível de crueldade absurdo, né? Ai, ai. Bom, então, pessoal, eu queria que vocês percebessem que tem muita coisa do crime de guerra, muita coisa que parece com crime contra a humanidade, que às vezes parece com genocídio também. Vocês estão entendendo? E isso é intencional. Eu deveria ter feito aqui uma imagem com né, certos ciclos que tem. É melhor que haja um overlapping, uma sobreposição, e que nada fique de fora, do que um cara que comete um crime desses consiga escapar por uma tecnicalidade em algo que não cabe nenhum, nem outro, nem outro. Então, é sim repetitivo, é sim redundante, é para que não haja margem de manobra. Ou cai numa casa, ou cai em outra, ou cai no tipo penal, ou cai em outro, tá? Então é isso. Genocídio, grupo. Crime contra a humanidade, ataque contra a população civil. Crime de guerra, esse tanto, geralmente, a lógica do crime de guerra é soldado contra soldado, mas não apenas, porque tem muita coisa aqui que, na verdade, é relativa a... Essa cadeira está baixando, está dando algum problema aqui. Oh, oh. Ai, ai, isso me mata, hein, caramba. Oh, agora o gato vai ter que passar para essa. Brincadeira, ele vai para a cadeira que desceu. Viu? Desculpa. Né? Quero ver quem vai me falar que viu o gato sendo tirado da cadeira porque a outra caiu, vai ganhar um ponto na prova, não é para provar que assistiu esse vídeo até os 53 minutos de aula. Muito bem. O último crime de competência do TPI é o último que foi regido. Veja, o TPI é de 2002, mas esse crime ele só foi regulado pela ONU em 2010. Ele ficou uma gaveta vazia com o nome crime de agressão, mas não tinha o conteúdo do que significava o crime de agressão. Tá? Então, significa... Esse é o crime dos líderes, tá? De quem toma as decisões. Né? Crime de agressão, quando estando em condições de controlar ou dirigir efetivamente a ação política ou militar de um Estado,
tal pessoa planeja, prepara, inicia ou realiza um ato de agressão que, por suas características, gravidade e escala, constitua uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. Repito, é o típico caso da Alemanha nazista, da Itália fascista atacando os outros. É isso aqui, né? Qualquer um dos atos, independentemente de que haja ou não a declaração de guerra, se caracteriza como ato de agressão. É, por exemplo, a invasão do Iraque pela Estados Unidos e Aliança, né? Muito se fala também da invasão da Rússia na Ucrânia, com a diferença de que, no caso da Ucrânia, aquela região de Donbass estava sendo atacada há 8 anos. Né? Então, cabe uma interpretação sobre se isso não seria o direito de defesa do outro. Né? Lembra que o direito de defesa precisa ser você. E o outro sendo população, povos de identidade russa. Né? Então, não é tão simples fazer, né, essa configuração. Que tipo de ação? Bombardeio, ataque por forças armadas do território do outro Estado, bombardeio, bloqueio de portos, ataque de um Estado contra as forças armadas terrestres do outro. Né? Enfim, essa é a ideia de uma violação clássica. Vimos, então, competência material. Competência temporal, rationio temporis. Só pode julgar os crimes cometidos após a entrada em vigor desse tribunal, ou seja, depois de 2002. Para a gente nunca mais ter que escutar ninguém falando que é um tribunal de exceção. Ele só julga algo que aconteceu, crime, depois que esse tribunal entrou em vigor. Certo? Então, no diante do Bin Laden, que dizem, né, cometeu os crimes 11 de setembro de 2001, porque aqui ele não seria julgado porque o tribunal não teria competência para julgar. Né? Muito bem. O tribunal ele só pode exercer a sua jurisdição em 3 casos. Vejam só. Tem a figura do procurador, que é quem vai iniciar, né, efetivamente o processo. Né? Já tem ali como se fosse um Ministério Público embutido junto do tribunal, sabe? Então, você tem um Estado que pode denunciar ao procurador um conflito. O próprio procurador pode adotar uma iniciativa, né, se achar que tem uma violação. E o Conselho de Segurança, ele também pode denunciar o procurador. Tá? Então, um Estado, o próprio procurador ou o Conselho. Por que eu falei nessa ordem? É porque nos casos da letra A e da letra C, nós vamos ter uma regra, e por caso do Conselho de Segurança, tem outra. Tá? Então, vamos lá. Para o A e C, ou seja, para o Estado ou para o procurador. Se o crime aconteceu no território de um Estado membro do TPI, bom, se for esse o caso, o TPI tem competência para julgar. Ok. Se o crime aconteceu no território de um Estado que não é membro do TPI, mas a pessoa que está sendo acusada é nacional de um Estado que é membro do TPI. Então, o TPI tem competência para julgar. Então, ou pelo vínculo territorial, ou pelo vínculo da nacionalidade, né, pessoal, do acusado, tá? Não é da vítima, não. Agora, o Conselho de Segurança, ele pode submeter o caso ao TPI independentemente desses vínculos, tá? Se o Conselho de Segurança mandar, o TPI aceita, mesmo que o crime não tenha acontecido no território de um Estado-membro ou que o acusado não seja nacional de um país que é Estado-membro do TPI. Tá? Então, isso está falando aqui, né? Nos casos da letra A ou C, você tem que ter ou vínculo territorial ou vínculo da nacionalidade da pessoa a quem é imputado o crime. O TPI não precisa disso. Esses são os países que são, em verde, né, membros do TPI. Em amarelo são os espertões que participaram do processo de negociação, sabendo, muitas vezes, que não iam se vincular, o caso, claro, dos Estados Unidos e a Rússia,
Estados Unidos nunca ia aceitar isso. Aliás, por incrível que pareça, tem uma lei dentro dos Estados Unidos autorizando as Forças Armadas a invadir, invadir uma palavra forte, a resgatar soldados que venham a ser submetidos a julgamento na Haia. Olha só, coisa de louco, né? Então, eles participaram da negociação para atrapalhar bastante e, na hora de ratificar, não ratificaram como nunca iam ratificar. Okay. Em vermelho, quem nem fingiu que ia participar, China, Índia, né? Arábia Saudita, Turquia, Líbia, esses aí nem, Indonésia, Cuba, Costa Rica, né? Como é que você se declara, Estados Unidos? Bigger, né? Maior do que você. Essa é a lógica, né? Muito bem. Então, aqui um exemplo de um caso em que o TPI julga uma pessoa que é de um país, é nacional de um país que não é membro e é acusado de crimes que ocorreram num país que não é membro. Então, mas por que está julgando? Por causa da competência do TPI. Gaddafi foi a mesma coisa. A Líbia não é membro, mas ele foi, quer dizer, acabou morrendo antes, né? Mas enfim, morrendo não, né? Sendo morrido. Apesar do fato de que o crime foi cometido por nacional de um país que não é parte do Estatuto e por crimes que foram cometidos em território de um Estado que não é parte do Estatuto. Né? Essa é a verdade. Isso dá para o Conselho de Segurança uma certa margem de manobra para ficar estendendo o alcance do TPI para onde eles querem levar. É por isso que eu falei que não sei se é tão independente assim, porque isso acaba sendo meio complicado. Vejam só, o Conselho de Segurança vincula todos os membros da ONU. O TPI vincula os seus membros. Se um país é membro da ONU e não é membro do TPI, o Conselho de Segurança pode dar uma ordem para ele, pode entregar o fulano de tal para ser julgado pelo TPI. Em tese, o país teria que entregar, mesmo que o país não seja signatário do TPI. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o Conselho de Segurança tem autoridade sobre os países. Mesmo que o TPI não tenha, o Conselho de Segurança pode mandar, né? Olha lá, a ordem. As autoridades da Líbia devem cooperar para que quando tal seja submetido a julgamento, né? mesmo que não seja vinculado ao tribunal. Muito bem. Bom, aí tem alguns princípios, né, que são típicas do direito penal, né, o ineximível, a pessoa não pode ser condenada por uma coisa que já foi julgada ou absolvida, né, exceto, né, se você tiver uma situação na qual o julgamento tenha tido por objetivo subtrair o acusado de sua responsabilidade, ou seja, a pessoa era claramente criminosa, mas o tribunal amigão poupou a pessoa, né? Não foi independente ou parcial. Nesses casos, o TPI pode julgar, tá? E aqui, olha que interessante. Deixa eu dar um exemplo de uma situação. Imagina que tem uma pessoa que é um líder de um país e é um tirano, é cheio de crimes contra a humanidade nas costas dele. Mas ele é, de fato, o líder. E ele é o cara que está mantendo, vamos dizer assim, uma paz entre países. Se essa pessoa for retirada do poder, por exemplo, para ser presa pelo TPI, isso vai resultar num processo que vai levar à morte de milhares de pessoas. Imagina essa hipótese. Aí, se essa pessoa está sendo julgada, o Conselho de Segurança pode fazer assim, deixa eu pegar essa pessoa aqui, esse caso aqui, vamos esperar um pouquinho, depois a gente vê de novo. Quer dizer, o Conselho de Segurança ele pode suspender, né, o julgamento de alguém, ele pode impedir que dê prosseguimento, né, se achar que há um motivo, né, se achar que há um motivo de paz, né, que justifique. Tipo assim, é melhor esse bandido ficar aí
e menos gente morrer do que a gente prender ele e virar um caos e ser pior do que, né? Então, veja, o Conselho de Segurança, ele joga quem quer, ele salva quem ele quer, mas não se esqueçam, o processo de tomada de decisão do Conselho de Segurança é o mesmo. Não é um país sozinho, tá? Se um país não tiver vontade de julgar uma pessoa pelos crimes aqui, ou não tiver capacidade para fazer isso, aí o TPI pode julgar, né? Ou seja, o papel dele se refere a uma situação em que o Estado, que poderia julgar, em princípio, acaba não exercendo essa função. Por isso é que o TPI vai entrar no seu lugar. Porque, vejam, em princípio, esses crimes todos deveriam ser julgados no seu país, né, onde aconteceu. Se não foi, aí o TPI entra de maneira... Veja, a palavra usada é complementar, mas eu acho que complementar não é uma palavra tão boa. É mais substitutiva, né? Mais subsidiária. Então, o que, que não é quando não tem vontade? É o quê? Demora demais, tal, não foi conduzido independente, não tem capacidade, por quê? Imagina um país que acabou de passar por uma guerra civil, não tem tribunal, não tem juiz, não tem nada, não tem jeito de julgar. Bom, às vezes não é que o país não queira, é que não dá, não tem. O cara que foi quando está sendo responsabilizado, é cheio de contatos no judiciário, enfim, pode ser, né? Aí tem os princípios de direito penal que eu vou deixar para vocês se divertirem, né? Algumas questões pontuais, né? Primeiro, óbvio, já falei 1000 vezes, é responsável por julgar pessoas físicas, né? E não por julgar estados. Ok. As pessoas que vão ser julgadas sem distinção baseada na qualidade oficial. Ou seja, não interessa se é o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel, o general, o marechal, o presidente, todo mundo está passivo de ser julgado. Não interessa qual é a sua qualidade oficial. Tá? As pessoas que têm imunidade pelo seu cargo, presidente, deputado, diplomata, nada disso impede que a pessoa seja julgada pelo TPI. Ou seja, os crimes do TPI, eles não estão protegidos por essas impunidades, tá certo? Eles não estão protegidos. Outra questão importantíssima, importantíssima. O chefe militar é criminalmente responsável pelos crimes cometidos sob o seu comando. Quem já viu esse filme aqui com o Robert Redford? Eu não sei o nome desse filme. Ele vai preso porque ele era o general e, sob seu comando, tinha soldados que cometeram crimes equivalentes aos do TPI, e aí ele vai preso aqui numa prisão de militares nos Estados Unidos. Aí o filme é até interessante, né? Duvido que aconteceria se não fosse um tribunal fora, né? Um tribunal internacional, mas enfim. Então, o chefe responde pelos crimes cometidos sob o seu comando, que é um incentivo para que ele fiscalize, para que ele não tenha essa desculpa, não, foram os meninos aí e tal, eu não vi, eu não sabia, não, fizeram sem o meu consentimento, não interessa, você é responsável sendo efetivamente, né? E o contrário também, quer dizer, passivo e para baixo. Quem tiver cometido um crime de competência do tribunal em cumprimento de uma decisão emanada de um governo ou de um superior hierárquico, não será isento de responsabilidade criminal. Ou seja, o soldado, vejam, esse é o caso clássico do Tribunal do Nuremberg. O cara que foi lá e executou, estou aqui, o cara que foi lá e executou, ele fala assim, não, eu sou só um soldado, o cabo mandou, eu fiz. O cabo falou assim, o sargento mandou, eu mandei. O tenente, o capitão, o major. Aí bota a culpa de Hitler. Entendeu?
assim se escapava da responsabilidade individual. Agora não. Não tem essa conversa, né? Não escapa. É claro, a menos que a pessoa fosse obrigada por obedecer e não tivesse conhecimento que a decisão era legal e a decisão não fosse manifestamente legal. Agora, se for praticar crime de genocídio contra a humanidade, é manifestamente legal e não tem conversa. Tá? Quando o Estado parte receber um pedido de prisão preventiva, ele vai pegar a pessoa que está no seu território, pode ser ou não nacional seu, capturar essa pessoa e vai entregar. Olha o nome, entrega. Não é extradição, é entrega. Tá? Por quê? Porque só vai ter julgamento se o acusado estiver lá na área. Viu? Só se estiver lá. E a pessoa tem que provar que ele é culpado, ou seja, pode ser o monstro que for, mas ele parte do pressuposto que ele é inocente, como deve ser no sistema jurídico, né? E aí vocês vão ver o tanto que é meticuloso o trabalho de levantamento de provas, né, nesses casos. Quais são as penas? Né? Prisão, olha só, que assim, ou prisão até 30 anos ou prisão perpétua. Não tem prisão de 31, 32, não. Ou 30 até 30, ou prisão perpétua. Ou multa, perda do que ganhou, né? O que não tem aqui, né? Eu sei que às vezes eu boto essa imagem e posso dar uma impressão errada. Não tem pena de morte. É óbvio, né, pessoal? Isso aqui não ia ser um tribunal bárbaro de ter pena de morte. Aliás, eu diria, né, não sei onde é que vocês moram e tal, mas eu não achei nada mal as instalações lá Isso aqui é a cela, né? Olha lá. Não sei se aqui é uma televisão, né? Tem uma internetzinha, uma quadra de basquete, uma biblioteca e tal, né? Não está muito ruim, não. Lembrando que extradição é o seguinte: um país, outro país, um crime acontece no país A, o autor do crime foge para o país B, aí o país A vai lá e pede a captura da pessoa para o país B e a entrega do país B para o país A. Essa entrega é chamada de extradição, Estado para Estado. Diferente do que acontece com entrega, que é quando o TPI fala assim, ô país, a pessoa que vai ser julgada está em seu território, entregue-lhe para mim, que tem que vir aqui para a Holanda para ele ser julgado aqui com a gente, tá? Essa é a entrega, tá? Isso já foi objeto de questionamento do STF e não tem dúvida a diferença, né? Esses crimes, vejam, depois de 2002 que entrou em vigor, não prescreve. Não interessa quantos anos foi depois de 2002. E esse tratado não admite qualquer reserva. Também fazer reserva aqui, né? Não tem jeito. Tá certo? Muita crítica ao TPI. Uma série de posições assim, de seletividade, né? A imagem que a gente tem, expectativa, a questão de selecionar alguns países, outros não, mas o TPI foi uma grande contribuição para o avanço da proteção, porque na hora que julga pessoas, né, os criminosos não tem mais como botar a culpa em alguém ou no Estado, ou falar que, né, estou só aí, todo mundo tem que ficar esperto. O comandante, o subordinado, todo mundo fica esperto, tá? Muitas questões para vocês fazerem, mas isso é com vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima semana, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tomara que tenham aproveitado alguma coisa.